Olá pessoal, eu sou o professor Romero Neto e vamos aprender matemática. Pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre área do triângulo. Bom, tem várias fórmulas, tá, para calcular a área de triângulo, a depender do tipo de triângulo. Vamos começar pela mais básica, que é a famosa base vezes altura dividido por 2. Tá? Isso vem lá do retângulo, que você pode dividir em dois triângulos iguais. Então a área do retângulo é base vezes altura, e você divide por 2, porque são dois triângulos. Então, por isso que é base vezes altura dividido por 2. Então, B aqui quer dizer base, é essa parte aqui de baixo, e a altura é que sai do ângulo oposto à base e forma um ângulo de 90 com a base, ok? Bom, basicamente é isso. Essa é a primeira fórmula. Bom, agora tem a fórmula do triângulo equilátero. O que é o triângulo equilátero? Possui os três lados iguais. Então, como que a gente vai... como que é essa fórmula? Lado ao quadrado vezes a raiz de 3 dividido por 4. Tem um macete aqui para memorizar, que é o seguinte, ó. Você vai escrever a área do triângulo, vai escrever um 2 aqui em cima, depois um 3 maior e depois um 4 embaixo, ok? Então, ó, 2, 3, 4, segue a sequência, só que o 2 pequenininho, 3 maior e 4 maior. Dá um traço de fração entre o 3 e o 4, coloca o L aqui perto do 2 e tira a raiz aqui do 3, ok? Então, tá aí um macetinho para memorizar essa fórmula. Essa fórmula é muito usada, essa fórmula de cálculo da área de um triângulo equilátero, dado o seu lado. Agora vamos ver quando eu tenho uma área do triângulo, dado um ângulo e dois lados adjacentes. O que é esses dois lados adjacentes? Quer dizer, eu vou ter dois lados e um ângulo formado entre esses dois lados. E como que vai ser a fórmula? Você vai pegar esses dois lados vezes o seno do ângulo dado, isso tudo dividido por 2, tá? Então, bem tranquilo. Você vai pegar os dois lados, multiplicar e depois multiplicar pelo seno do ângulo que está entre esses dois lados dado. Então, aí você tem a área desse triângulo. Aqui uma fórmula de Herão é quando você tem um triângulo que não tem os três lados iguais, né? Porque quando é um triângulo equilátero, os três lados são iguais. Tem o triângulo isósceles e o triângulo escaleno. O triângulo isósceles, os dois lados iguais. E tem o triângulo escaleno. O triângulo escaleno é aquele triângulo que os três lados são diferentes. Então, dá para usar essa fórmula de Herão. E esse P aqui, pessoal, é semiperímetro, tá? P é semiperímetro, tá? Semiperímetro. O que é o semiperímetro? Você pega os lados, soma os lados e divide por 2. No caso do triângulo, soma os três lados e divide por 2. Bom, feito isso, como que é a fórmula de Herão? Você vai pegar esse semiperímetro, multiplicar pelo semiperímetro menos um lado, depois multiplicar pelo semiperímetro menos outro lado, multiplicado pelo semiperímetro menos outro lado. Repare que é o seguinte, para essa conta aqui dar certo, tem que sempre, a subtração tem que ser do maior menos o menor. Então, o semiperímetro, claro que ele é maior que a soma dos lados, tá? Então, vai ser sempre ele menos o lado. Então, para memorizar, você vai pegar o semiperímetro, depois multiplicar pelo semiperímetro menos um lado, vezes semiperímetro menos outro lado, vezes semiperímetro menos o terceiro lado. Ok, pessoal? Então, essa é a famosa fórmula de Herão. Bom, agora vão ter duas fórmulas que são menos comuns, tá? Não aparece tanto, mas pode ser que ela apareça ou ajude em algum exercício, tá? E aí, de certa forma, eu resolvi deixar essas duas fórmulas. Mas são fórmulas, até de Herão também, ela é menos usada. Então, essas três últimas fórmulas, de Herão, essa e a próxima, são fórmulas pouco usadas, mas que eu vou deixar aqui também, que pode ajudar em algum tipo de exercício. Essa é quando o triângulo está circunscrito. O que quer dizer isso? O triângulo está por fora de uma circunferência. Então, vai ser o quê? O semiperímetro vezes o raio. Somente isso. Semiperímetro, lembrando que esse P é semiperímetro. É a soma dos lados dividido por 2. Semiperímetro vezes o raio da circunferência. E depois tem essa fórmula do triângulo inscrito, tá? E qual que é essa fórmula? Você vai multiplicar os três lados e dividir por 4R. 4 vezes o raio, tá? Essas fórmulas aqui podem muitas vezes ser usadas para descobrir o raio de uma circunferência, tá? Ok?
Então, essas fórmulas. Pessoal, então a gente já chegou aqui nos exercícios, tá? De fórmula a gente só tinha para passar isso. Eu não vou demonstrar as fórmulas, tá? Para não alongar o vídeo. Então, ali eu só citei as fórmulas e agora nós vamos resolver o exercício. Claro, se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários aí se não entendeu alguma fórmula, ok? Primeiro exercício diz o seguinte: a área de um triângulo é igual a 20, então eu tenho a área do triângulo igual a 20, primeiro dado. A medida da sua base supera a medida da altura em 3 centímetros. Então, vamos chamar a altura de H. E ele está dizendo que a base supera, ou seja, é a mais, tá? Mais, deixa eu fazer aqui. Mais, supera a medida de sua altura em 3 metros. Se a altura eu chamei de H, então a base vai ser H mais 3, porque a base supera a altura em 3 metros. Determine suas dimensões. Então, eu tenho a área, tenho a altura e tenho a base. Qual a fórmula que eu vou usar? A fórmula que é base vezes altura, isso dividido por 2, tá? Base aqui. Pessoal, aqui é base vezes altura. Pode também escrever como altura vezes base. Então, no lugar da área do triângulo, eu vou colocar o valor 20, que ele deu. Vou trocar aqui. Vou multiplicar a altura vezes a base, porque na multiplicação a dos fatores não altera o produto, tá? Então, vai ficar a altura vezes a base. E quem que é a base? H mais 3. Isso tudo dividido por 2 por causa da fórmula. Bom, esse 2 está dividindo, passa multiplicando. Então, vai ficar 2 vezes 20, 40. H vezes H, H ao quadrado. E 3H. Bom, como eu tenho aqui H ao quadrado, ou a equação de segundo grau, vou jogar tudo para um lado só. Então, vai ficar H ao quadrado mais 3H. Esse 40 está do outro lado, passa trocando o sinal, igual a zero. Vamos resolver por soma e produto. Soma é menos B sobre A. O B é mais 3, então menos B. Menos 3 dividido por 1 dá menos 3. E o produto é menos 40, porque menos 40 dividido por 1, C sobre A. Então, eu tenho que pensar em dois números que multiplicado dá menos 40 e somado dá menos 3. Vamos pensar aqui no 5 e no 8. Só que tem a questão do sinal. Como o sinal da soma é menos, então o maior módulo aqui é menos. Então, vai ficar mais 5 e menos 3. Então, H1 mais 5, H2 menos 8. Mais esse menos, menos. 5 vezes 8, 40. E menos 8 mais 5, isso dá menos 3. Só que, como eu estou trabalhando com medida, eu descarto a negativa aqui, tá? Então, vou ficar com H igual a 5. Bom, H igual a 5, ele quer as dimensões. Então, a gente já sabe que a altura é igual a 5. E a base? A base vai ser 5 mais 3. Isso vai ser igual a 8, tá? Então, eu vou ter que a altura mede 5 e a base mede 8. Vamos ver se não dá a área igual a 20, ó. Base vezes a altura dividido por 2. 5 vezes 8, 40. 40 dividido por 2, 20. Então, está aí a área do triângulo corretamente. Então, as dimensões são 5 e 8. Segundo exercício, diz o seguinte. Sabendo que a medida da área de um triângulo equilátero é de 5 raiz de 3 centímetros quadrados. Então, ele está falando da área do triângulo equilátero. Então, vamos ter que lembrar da fórmula da área do triângulo equilátero. Então, 2 em 1, 3, 4. Então, vai ficar lado ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 4. Ele já deu a área. Ele está falando que a área é 5 raiz de 3. Tá? E pede o lado. Então, ele quer o lado. Bom, só montar a fórmula. No lugar da área 5 raiz de 3, então vai ficar 5 raiz de 3 é igual lado ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 4. Esse 4 está dividindo, passa multiplicando. Então, vai ficar lado ao quadrado é igual 4 vezes 5 vezes raiz de 3. Isso tudo dividido por quê? Por raiz de 3. Ó. Que raiz de 3 está multiplicando ao lado ao quadrado, passa dividindo. Bom, esse raiz de 3 em cima e embaixo, como está multiplicando, corta. Então, eu vou ter que o lado é lado ao quadrado. Então, vou tirar a raiz do outro lado. Vai ficar a raiz quadrada de 4 vezes 5. Aqui eu não vou colocar mais e menos, porque eu estou trabalhando com medida, então só me interessa a medida positiva. Tá? Bom, raiz quadrada de 4 vezes 5. A raiz quadrada de 4 é 2, a raiz de 5 é irracional, fica assim mesmo.
Então, o lado desse triângulo equilátero mede 2 raiz de 5 centímetros. Ok, pessoal? Então, tá aí o valor. 5 raiz de 3 centímetros. Bom, vamos para o próximo exercício. Exercício 3 diz o seguinte: calcula a área de um triângulo de lados 1, medindo 2 centímetros e 1 centímetro, sabendo que eles formam um ângulo de 60. Então, nesse caso, eu vou usar aquela fórmula. A área do triângulo é igual a um lado, AB, A, vezes outro lado, C, vezes o seno do ângulo, dividido por 2. Bom, a área vai ser igual a um lado, então, 2 vezes 1 vezes outro lado, vezes seno de 60. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, tá? Lá da tabelinha que eu já passei na aula aí, é tabela trigonométrica. Isso tudo dividido por 2. Bom, esse 2 aqui está multiplicando isso tudo aqui, tem um 2 aqui embaixo dividindo. Então, eu posso cortar. Portanto, eu vou ter 1 vezes a raiz de 3, raiz de 3, e aqui dividido por 2. Essa é a resposta, essa é a área em centímetros quadrados. Raiz de 3 sobre 2. Então, pessoal, é só questão de memorizar a fórmula e aplicar, ok? Sabendo que os lados de um triângulo medem 4, 5 centímetros e 7 centímetros, calcule os raios da circunferência circunscrita e inscrita. Então, vamos lá. Aqui, pessoal, o exercício parece um pouquinho chatinho, mas vamos fazer com calma. Como ele está falando de raio de circunferência, eu vou usar aquelas fórmulas que envolvem raio de circunferência. E eu tenho duas fórmulas. Quando eu tenho o triângulo circunscrito, eu vou ter a seguinte fórmula. Do circunscrito vai ser semiperímetro P vezes o raio, tá? E a outra fórmula vai ser do triângulo inscrito, que vai ser a fórmula A, um lado, vezes o outro, isso tudo dividido por 4 vezes F, vezes raio, tá? Então, ele quer os raios. Mas, para eu ter o raio aqui, eu tenho que ter a área. E eu não tenho a área aqui. Mas eu já vi que é um triângulo escaleno. Um triângulo que tem 3 lados diferentes. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso usar a fórmula de Herão, que diz o seguinte: a área de triângulo é igual a raiz do semiperímetro vezes o semiperímetro menos um lado, vezes o semiperímetro menos o outro lado, vezes o semiperímetro menos o terceiro lado. Bom, como que vai ficar a área desse triângulo, então? Primeiro, vamos calcular o semiperímetro. Vamos calcular aqui do lado. O semiperímetro é o quê? O P é a soma dos lados, A mais B mais C, isso tudo dividido por 2. Então, o A aqui é quem? 4. Então, vai ser 4 mais 5 mais 7, isso tudo dividido por 2, tá? 4 mais 5 é 9, 9 mais 7, 16. 16 dividido por 2 dá 8. Então, eu vou ter que o semiperímetro é 8. Então, aqui vai ficar raiz de 8 vezes 8 menos 4 vezes 8 menos 5 vezes 8 menos 7. Bom, vou ter então a área do triângulo aqui. 8 vezes 8 menos 4 é 4. 8 menos 5 é 3 e 8 menos 7 é 1, tá? E eu preciso tirar a raiz disso. Então, eu posso reescrever esse 8 aqui, ó, porque não vai dar uma raiz exata, como 4 vezes 2. Então, vai ficar 4 vezes 2 vezes 4 vezes 3 vezes 1. Por que eu estou fazendo isso? Porque agora eu consigo tirar a raiz dos dois 4. Então, vai ficar com raiz de 4 é 2 vezes raiz de 4 é 2. 2 vezes 3, 6 vezes 1, 6. E 2 vezes 2, 4. Então, eu vou ter que a área desse triângulo é 2 vezes 2, 4. 4 a raiz de 6 centímetros quadrados. Ok? Bom, mas não é isso que ele quer. Ele quer o raio. Então, eu volto aqui para as fórmulas e vou substituir. Então, na primeira forma aqui, ó, do triângulo inscrito. Aí eu tenho que tomar cuidado, tá? Vamos com calma aqui. Quando o triângulo está
circunscrito, quer dizer que a circunferência está inscrita. Quando o triângulo está inscrito, quer dizer que a circunferência está circunscrita. É sempre o contrário. Então, ele quer aqui, ó, os raios da circunferência circunscrita. Eu vou começar primeiro pela circunferência circunscrita. Significa, então, que eu vou começar pelo triângulo inscrito. Então, primeiro aqui o raio. Como que eu vou calcular? Eu tenho os três lados, tenho a área desse triângulo, então eu vou usar essa fórmula aqui. Então, vamos usar essa fórmula primeiro. Então, a área do triângulo, 4 raiz de 6, igual a um lado, que é 4, vezes o outro lado, que é 5, vezes o outro lado, que é 7. Isso tudo é dividido por 4 vezes o raio. 4 vezes o raio. Bom, esse 4 vezes o raio está aqui dividindo, vai passar multiplicando. Então, vai ficar 4R igual. Do outro lado, 4 vezes 5 vezes 7. Aliás, vou fazer uma coisa aqui. Deixa eu apagar isso tudo aqui e vamos cortar cortar aqui, ó, esse 4 com esse 4. Então, pronto, 4 com 4. Então, vou ter aqui. Esse R está dividindo, vai passar multiplicando. Então, vai ficar R que multiplica 4 raiz de 6. Opa, deixa eu fazer aqui. 4 raiz de 6 igual a 5 vezes 7, que é 35. Então, o raio vai ficar igual a 35 dividido por 4 raiz de 6. Para não deixar essa raiz de 6 aqui embaixo, racional, vamos racionalizar. Então, em cima vai ficar 35 raiz de 6, embaixo 6 vezes 6, 36, raiz de 36 é 6. Então, vai ficar 4 vezes 6, que raiz de 36 é 6. Então, vai ficar 35 raiz de 6 dividido por 4 vezes 6, 24. Ok? Bom, centímetro. Esse é o raio da circunferência circunscrita. Então, circunferência circunscrita. Circunferência circunscrita. Agora, vamos calcular o raio aqui em cima da circunferência inscrita. Então, circunferência inscrita. Ou seja, é aquela em que o triângulo está circunscrito. Então, nós vamos usar essa fórmula aqui, tá? Ou seja, a área, que é 4 raiz de 6, é igual ao semiperímetro, que está calculado aqui, ó, 8 vezes o raio. Vezes o raio. Então, esse raio vai ficar igual a 4 raiz de 6, o 8 está multiplicando, desce dividindo. Portanto, o raio vai ser... Aqui eu posso dividir tudo por 4. Então, 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes a raiz de 6 é 6. E 8 dividido por 4 dá 2. Então, raiz de 6 sobre 2 centímetros quadrados, que é, então, o raio da circunferência inscrita, tá? Então, aqui, pessoal, a gente usou as 3 fórmulas, que eu falei que são poucas usadas, mas em um único exercício a gente conseguiu usar as 3 fórmulas. Primeiro, a gente usou a fórmula de Heron para calcular a área, que eu tinha os 3 lados de um triângulo escaleno. Depois, eu usei as fórmulas aí de triângulo circunscrito e inscrito para achar os raios da circunferência circunscrita e inscrito. Ok, pessoal? Vamos agora resolver, então, o 5º exercício. No triângulo representado, as medidas dos lados estão dadas em metros, tá? A área desse triângulo em metros quadrados ele que é a área do triângulo. Para eu saber a área do triângulo, eu tenho que saber os lados. Só que aqui, repare que é um triângulo retângulo por causa desse símbolo. Sabendo que é um triângulo retângulo, eu posso descobrir aqui o valor dos lados através do Teorema de Pitágoras. Então, vamos lá. O Teorema de Pitágoras diz o seguinte: a hipotenusa, que está oposta ao ângulo reto, elevado ao quadrado, é igual à soma dos outros 2 lados elevado ao quadrado. A soma dos quadrados dos catetos, tá? A famosa fórmula de Pitágoras. Bom, aqui vai ficar x ao quadrado. Aqui é produto notável. Eu tenho aqui elevado ao quadrado, então vai ficar quadrado do primeiro, menos, porque é menos ali, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes x, 2x vezes 8, 16x, mais o quadrado do segundo, 8 vezes 8, 64. Aqui é a mesma coisa, quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes x vezes 1, 2x, mais o quadrado do segundo, 1 ao quadrado, é 1.
Bom, como eu tenho aqui x ao quadrado de um lado e de outro, corto, tá? Bom, como eu tenho aqui o grau 2, eu tenho a equação do segundo grau. Então, vou jogar tudo para um lado só. Vai ficar x ao quadrado, menos 16x com menos 2x, menos 18x, 64 mais 1, isso é igual a 65. Isso igual a zero. Bom, por soma e produto, eu tenho menos b dividido por a. Menos vezes menos dá mais, então vai ficar mais 18 dividido por 1 igual a 18. E o produto é c sobre a, 65 dividido por 1, 65. Dois números que, somados de 18 e multiplicado de 65, são o 8 e o 5. Aliás, não, é o 5 e o 13. 5 vezes 13, 65. 5 vezes 3, 15, vão 1. 5 vezes 1, 5 mais 1, 6. E 5 mais 3, 13. Isso é igual a 18. Tá? Só que o 5 aqui não convém. Por que o 5 não convém? Se eu substituir, e é isso que vocês precisam usar muito. Quando vocês estão em geometria e geometria plana, estão calculando valor de x para lado, para medidas, pense o seguinte, volta e substitui e vê qual que faz sentido. Repare que o 5, se eu substituir aqui, vai ficar 5 menos 8. 5 menos 8 dá menos 3. Eu posso ter um lado de um triângulo medindo menos 3 na geometria plana? Não. Então, o 5 não faz sentido, tá? O 5 não faz sentido. Então, qual que vai fazer sentido? Só o x sendo 13. Opa! O x sendo 13. Então, esse lado é 13. Bom, 13 menos 8, isso dá 5. E 13 menos 1, isso dá 12. Então, eu tenho aqui o lado do triângulo. E eu tenho um triângulo retângulo. E aí, como que eu calculo a área? Bom, muitas vezes você vai entrar em desespero e falar, mas não estou vendo forma. Quando o triângulo é retângulo, então, preste bastante atenção no que eu vou falar agora. Quando o triângulo é retângulo, você pensa o seguinte, os dois catetos são, um é a base e a outra é a altura. Sempre. Sempre que você tiver um triângulo retângulo, os catetos, um vai ser a base e o outro vai ser a altura. Não importa. Porque o que é a altura? É quando sai do ângulo oposto, a base, e forma um ângulo de 90 com a base. Então, se eu supor aqui, ó, que esse aqui é a base, tá? Vai sobrar que esse outro aqui é a altura do triângulo, tá? Porque está formando o ângulo de 90. Como o triângulo retângulo sempre vai ter um ângulo de 90, por isso que eu estou dizendo que toda vez que tem um triângulo retângulo, a base e a altura são os catetos. Então, a área do triângulo retângulo é o quê? É cateto vezes cateto dividido por 2, tá? Cateto vezes cateto dividido por 2. No caso, o cateto aqui é 5, então 5 vezes o outro cateto que é 12 dividido por 2. Bom, 12 dividido por 2 dá 6, então eu vou ter que a área desse triângulo é 5 vezes 6, que dá 30. 30 centímetros quadrados, isso está na opção A. Então, a questão 5 aí é opção A. Pessoal, aqui então, lembre-se disso, dessa informação importante. Quando eu tenho um triângulo retângulo, é só você multiplicar os catetos e dividir por 2, você vai ter a área desse triângulo. Ok, pessoal? Bom, então a gente finaliza a aula de hoje por aqui, tá? Se ficou alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, deixa aí nos comentários. Se gostou do vídeo aí, deixa um like, compartilhe nas suas redes sociais para incentivar o canal a continuar produzindo conteúdos de matemática. Agradeço muito ter visto o vídeo todo para continuar me incentivando. Um abraço, fique com Deus, até a próxima!